Livro de Lucas, capítulo 19 e versículo 10. Eu vou aguardar que os irmãos encontrem aqui e que os irmãos também se posicionem para que a gente possa ler juntos a palavra de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10, está escrito assim na palavra do Senhor: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Dentre todos os títulos que Jesus recebeu enquanto esteve aqui nessa terra, eu não tenho dúvida que o mais importante deles, o mais relevante deles, é o título de Salvador. Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador da humanidade. Podem haver muitas religiões, podem haver muitas supostas divindades, todo mundo fala sobre a sua religião, todo mundo fala sobre o seu líder espiritual, mas ninguém, a não ser os cristãos, podem falar acerca do seu Salvador. Porque fora ele, não há nenhum outro nome, assim que diz a palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, senão o nome de Jesus. Jesus é o Salvador. Jesus é o único que pode salvar. Repito, pode haver diversas religiões, mas há apenas um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Ele é Salvador porque veio salvar, como o texto que nós lemos, veio salvar os perdidos. Quem são esses perdidos que Jesus veio salvar? Todos são perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. É assim que diz o texto de Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem. Todos pecaram e distanciados estão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, não há nenhum sequer. Não há nenhuma pessoa na face dessa terra que não careça de um Salvador, que não precise ser salvo. Ele veio para nos salvar, especialmente, de duas coisas. Primeiro, da nossa vã maneira de viver, da nossa forma de viver sem propósito, ou fora do propósito, ou distanciado do propósito para o qual nós nascemos. Veja, nossa vida não é um acidente. Não há ninguém aqui que esteja aqui essa noite, e não há ninguém que possa estar me ouvindo, cuja vida é um acidente, foi um acidente de percurso. Pode ser até que os seus pais não planejaram o seu nascimento. Pode ser até que os seus pais nem desejavam o seu nascimento. Ainda assim, o seu nascimento não foi um acidente. Você só nasceu porque foi plano de Deus, propósito de Deus, trazer você à vida. E é Ele, esse Deus, quem tem sustentado você desde então. Desde que você foi formado no ventre da sua mãe, já era Deus quem estava sustentando você. Quando você nasceu, um bebê ainda, sem consciência da vida, fora Deus quem colocou o leite no seio da sua mãe, para que pudesse alimentar você. Já era Deus cuidando de você desde então. E o plano de Deus é que quando você tivesse consciência de quem você era, você então se visse a si mesmo como um perdido, como um carente de salvação e de propósito. E então buscasse entender qual a razão da sua existência. E todos aqueles que sinceramente, que honestamente e que obstinadamente até buscam entender qual é o propósito da sua vida, Deus revelará essa pessoa.
Eu não posso crer que haja alguém que deseje conhecer qual a razão da sua existência e Deus não lhe revele, Deus não lhe mostre. É plano de Deus não só criar o homem, mas fazer com que esse homem se alinhe, se adeque ao propósito de Deus para a vida dele. Então, Deus primeiro veio nos salvar da nossa vã maneira de viver, da nossa vida distanciado do plano e do propósito dele para nós. E em segundo lugar, e ao nos livrar da nossa vã maneira de viver, por consequência, ele também está nos salvando da destruição eterna, da perdição eterna. Destruição aqui não no sentido de que não mais existirá, mas a destruição de viver por toda a eternidade distanciado de Deus. Porque se foi um propósito de Deus, se foi um presente de Deus dar a vida a cada um de nós que está aqui e cada uma das pessoas que está nos ouvindo, era propósito de Deus que cada um de nós nos voltasse para Ele, para sermos livres de viver de forma improdutiva, estéril, e de, por fim, passar uma eternidade distanciado da presença de Deus. O céu só é o céu porque Deus está lá, por causa da presença de Deus. O que faz o céu ser maravilhoso é a presença constante de Deus naquele lugar. O que faz o inferno ser o inferno é a ausência de Deus. É Deus não estar lá. É Deus não estar acessível a qualquer pessoa que lá no inferno esteja. Porque Deus é a fonte de todo o bem, toda boa dádiva e todo dom perfeito, todo presente, toda graça, vem de Deus. E quem está distanciado de Deus, está, portanto, distanciado desta graça, está longe desta graça. Isso é o que faz o inferno ser terrível, é a ausência de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia ensina que só há dois destinos eternos. Ou nós estaremos para sempre na presença de Deus, ou nós estaremos para sempre distanciados de Deus. E Jesus veio a esse mundo, veja a importância da vinda de Jesus. Jesus veio a esse mundo para conferir uma oportunidade, para ceder uma oportunidade a mim e a você. Uma oportunidade de aproveitarmos a nossa vida nesta terra e depois poder passar toda a eternidade na presença de Deus, desfrutando do gozo, de tudo aquilo que Deus preparou para os seus. Jesus veio buscar, portanto, e salvar os perdidos. Todos são perdidos, já concluímos isso. Mas dentre esses todos que são perdidos, talvez o mais perdido dentre todos os perdidos, se a gente fosse possível classificar assim, seria aquele que, mesmo sendo perdido, não tem consciência da sua própria perdição. Quando se fala a essa pessoa que Jesus é o Salvador e que Jesus veio salvá-lo, ele então diz: mas salvar-me de quê? Do que Jesus pode me salvar? Do que Jesus veio me salvar? Essa pessoa não conseguiu ainda se ver como um perdido. Triste o fim reservado para essas pessoas. Triste o fim reservado para aqueles que, sabendo-se perdidos, não buscam o Salvador, ou não se deixam achar pelo Salvador. Porque se dependesse do perdido buscar o Salvador, talvez nenhum de nós buscaríamos. Mas aqui diz, no texto que lemos, de Lucas 19:10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar. É Ele quem busca. Se fosse eu a buscar, talvez eu nunca o buscaria. Mas é Ele quem busca. É Ele que sai pelos valados. É Ele que sai buscando todo tipo de pessoa.
É Ele que sai buscando e não busca apenas especiais. Ele busca a todo e qualquer que se sabe perdido e que se sabe carente de um Salvador. A ignorância das pessoas não vão salvá-las. O fato dela não saber que ela era um perdido, e o fato dele não saber que existia um Salvador, isso não será suficiente para salvá-lo. O fato da pessoa saber-se perdido e saber que existia um Salvador, nem isso será suficiente para salvá-lo. Ele precisa receber essa salvação. Ele precisa confessar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque não basta apenas um assentimento intelectual, não basta apenas um saber com a cabeça, com o entendimento, com a razão. Não basta apenas dizer, eu sei que eu sou perdido e eu sei que Jesus é o Salvador. Eu já tive o desprazer de conversar com pessoas assim, mais que uma. Por isso estou dizendo pessoas, que elas sabem, quando você conversa com elas sabem, elas reconhecem, elas dizem, de fato, eu estou perdido, eu estou num caminho de perdição. E você diz a essa pessoa, olha, Jesus pode salvar você, Ele veio para salvar você. Você não gostaria, então, de receber essa salvação que Jesus veio trazer a você? E as pessoas dizem não. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que em lágrimas, ao ouvir a palavra, elas estavam em lágrimas, chorando copiosamente, reconhecendo-se pecador, reconhecendo que Jesus é o Salvador, mas não querendo essa salvação. Ah, que destino terrível, irmãos. Talvez uma das coisas mais terríveis do inferno, eu suponho, eu imagino, seja essa consciência que a pessoa terá quando lá chegar. Porque as pessoas que estão no inferno hoje, que estão para sempre distanciadas de Deus, aquilo que mais as machucará, será saber que elas tiveram uma oportunidade, que elas ouviram um convite, que elas conheceram a história do Salvador e o que Ele fez naquela cruz para salvar os perdidos. E essa pessoa vai lembrar-se de quantas oportunidades teve e rejeitou, e deu as costas, e não valorizou. Jesus é o Salvador. Ainda hoje, Jesus é o Salvador. Jesus continua buscando e salvando. Jesus continua em busca dos perdidos, que sabem que são perdidos, que sabem que precisam de um Salvador e que tenham coragem de assumir esse compromisso de seguir ao Salvador e andar com o Salvador, porque entenderam que não há outra solução para as suas vidas. Eu não estou aqui essa noite, irmãos, porque eu preciso de uma bênção, ainda que eu precise. Eu estou aqui essa noite porque um dia eu me encontrei com o Salvador. Porque um dia o Salvador me achou. E Ele me achou perdido. E Ele me achou desfigurado. E Ele me achou ferido, maltrapilho. E Ele teve misericórdia de mim. E Ele trocou as minhas vestes. E Ele colocou os meus pés sobre uma rocha. E Ele colocou um novo cântico nos meus lábios. Um hino de louvor ao meu Salvador. Eu estou aqui porque eu sei que não há salvação fora de Jesus. E eu quero, até o fim dos meus dias, mesmo falho, mesmo pequeno, anunciar que Jesus é o Salvador. Perdidos aqueles que não se sabem perdidos. Perdidos aqueles que se sabem perdidos, mas que não desejam a salvação. Perdidos aqueles que se acham salvos pelos seus próprios méritos. E aí, irmãos,
infelizmente, as igrejas estão lotadas de pessoas que acham que são salvas porque são boas, que são salvas porque são melhores do que qualquer outro, que são salvas porque Deus, olhando para elas, viu nelas algo de bom, que tinham vantagens, que tinham algo a oferecer a Deus. Não, irmãos, entrar por esse caminho é entrar por um caminho de perdição, é cair da graça. A Bíblia diz que cai da graça, é a única queda da graça que existe. Ninguém cai da graça por outro motivo, ninguém cai da graça por outra razão, senão por esta razão, de achar que é salvo por seus méritos, que achar que é salvo porque tem algo em si que justifica essa salvação. Não, irmãos, não há nada em mim. Diferente daqueles que estão perdidos, continuam perdidos. Não há nada em você, diferente daqueles que estão perdidos ainda e que continuam perdidos. Nós somos alcançados pela pura graça e misericórdia de Jesus. É por isso que eu estou aqui essa noite. É por isso que você está aqui essa noite. Porque a graça de Jesus te alcançou. Porque a misericórdia de Jesus te alcançou. E você deu crédito, é fato. E você deu ouvidos, é fato, a esse convite e hoje está aqui na presença do Senhor. Então, o convite que ainda está aberto é esse, para todos aqueles que ouvem essa mensagem essa noite. Jesus continua buscando e salvando perdidos. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os fortes, ele veio para os fracos. Ele não veio para os importantes ou dignos, ele veio para os indignos. Mas esses indignos precisam reconhecer a sua indignidade e aceitar o presente que Jesus veio trazer para eles. Que Deus tenha misericórdia da sua alma e que você, onde quer que esteja essa noite, se ainda não fez, faça esta oração. Diga a Jesus que você reconhece o que Ele fez naquela cruz, que foi por você, que foi por causa dos seus pecados, que foi para pagar uma conta que era sua, uma dívida que era sua. E mesmo vocês, nós todos que aqui estamos essa noite, ou os que estão em casa e têm essa consciência, que você possa renovar essa noite esta oração e dizer: Jesus, muito obrigado, porque se dependesse de mim e apenas de mim, eu jamais alcançaria essa salvação, eu jamais me inclinaria para essa salvação. Então eu quero agradecer, porque homem nenhum há que seja justo o suficiente sequer para morrer em prol da sua própria salvação. Nenhum homem seria digno, nenhuma pessoa neste mundo seria digna. Mas a morte de Jesus na cruz nos deu acesso a essa graça. Sejamos agradecidos, irmãos, todos os dias das nossas vidas. A cada dia que você acordar pela manhã e abrir os seus olhos, seja grato. Faça uma oração de gratidão. Obrigado, Jesus, por ter salvado a minha alma da perdição eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por ter me livrado da minha vã maneira de viver. Obrigado, Jesus, por ter me concedido a vida e ter me sustentado e ter me dado a chance de entender e de reconhecer que eu sou um perdido pecador, mas que o Senhor teve misericórdia de mim e me salvou. Que isso possa trazer gozo e alegria para os nossos corações em quaisquer circunstâncias. Amém? Guarde esse texto na sua memória, lembre-se sempre dele, fale dele para outras pessoas, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Reconheça sempre que você é o principal desses perdidos que Jesus veio e que salvou. Eu sou grato a Deus, porque sendo eu o mais perdido dentre os perdidos,
o Senhor teve misericórdia de mim e me alcançou. E agora eu quero viver, repito, para anunciar às pessoas que elas não precisam ficar perdidas para sempre, que elas não precisam perecer nessa condição de perdidos. E principalmente, elas não precisam passar a eternidade distanciadas de Deus. Jesus morreu na cruz para nos consagrar e nos abrir um novo e vivo caminho, um caminho de volta. Vale a pena terminar lendo esse texto, relembrando esse texto. Carta aos Hebreus, capítulo 10 e versículo 20. Fácil memorizar. Hebreus 10, 20. Veja o que está escrito nesse versículo e se alegre com isso. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você se lembra que quando Jesus morreu, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo? Aquele véu que impedia as pessoas terem acesso ao lugar santo, ao lugar santíssimo. Aquele véu que impedia que homens comuns tivessem acesso ao lugar onde a glória de Deus se manifestava. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E aquele véu era símbolo da sua carne, que foi rasgada para que eu e você pudéssemos entrar. Ele nos preparou um novo e vivo caminho, que é por meio do seu corpo, da sua carne partida por nós. É isso que a igreja do Senhor está celebrando esta noite. Porque o corpo dele foi partido, porque a carne dele foi rasgada. Isso criou um caminho, uma possibilidade para que eu e você voltássemos para a presença de Deus.